Graças, paz a todos. Deixa eu compartilhar mais uma mensagem com você, mas antes vamos louvar Ele é digno. Glória a Deus. Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iriam dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes troquei o sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão, cansar as minhas asas pra poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver, por isso eu me sentia perto de morrer. Mas tomei uma atitude, preciso viver. Viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para o homem perdido. Negar o meu eu, romper com os conflitos. Vou buscar teu reino, tua voz, não resisto. Tua palavra foi a força que moveu a minha fé. Tua palavra foi a base que me colocou de pé. Tua verdade, um confronto que me trouxe até aqui. Quero os teus ideais, Deus usa-me. Viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para o homem perdido. Sim, Deus. Negar o meu eu, romper com os conflitos. Vou buscar teu reino, tua voz, não resisto. Eu aceito, Sinto Pai. meu Sim, chamado. Deus, aceitamos o nosso chamado, Pai. Aleluias. Glória a Deus. Ei, a força que nos manteve de pé é a fé que nos trouxe até aqui, é a palavra de Deus. Então vamos falar, vamos ouvir, vamos meditar na palavra de Deus. Lá em João capítulo 1 vai falar sobre o chamado de João, o testemunho. Nós estamos chamados para testemunhar. Não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Amém? Glórias a Deus. Senhor, mortifica a minha carne e vivifica o espírito. Traga para governo, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Glórias a Deus. João, capítulo 1. Vou ler do versículo 29. Vai dizer assim, ó. Glórias a Deus. 19, eu vou ler o 19. Perdão, vamos ler o 19. Vai dizer assim, ó. E este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. O tema que eu coloquei nessa mensagem é que nós somos o João Batista dessa era. Só que houve uma atualização. Essa é uma nova versão de João Batista. Porque João Batista veio para falar, para testificar do Filho de Deus. Nós também estamos aqui, nós que cremos. Nós estamos aqui para testemunhar e falar do Filho de Deus. Só que agora com uma nova versão. Porque esse João Batista aqui, a primeira versão, ele fala bem assim. Quando perguntaram quem ele é, ele falou... E confessou e não negou. Ele não negou. Confessou o quê? Eu não sou Cristo. Ele falou, eu não sou Cristo. Porque Cristo estava vindo. Cristo já estava ali presente. Só que agora nós não. Nós temos que confessar e a gente não pode negar também. Mas a gente não pode negar o quê? Que Cristo vive em nós.
Esse é o novo João Batista dessa era. E o testemunho é muito forte, porque eu lembro quando Deus me deu essa passagem sobre testemunho, eu vivi uma época que eu não conseguia testemunhar. Eu não tinha entendido esse princípio, que é muito importante. O testemunho é principal, né? É uma das coisas principais do evangelho, é o testemunho. Nós temos que testemunhar o que nós temos vivendo, o que nós temos crido. Não podemos nos acovardar. No nome de Jesus, então não se acovarde, testemunho. João Batista, ele não negou, ele confessou. E nós, como João Batista dessa geração, a gente também não vai negar, a gente vai confessar. Não só por palavras, mas com nossas atitudes. Porque João Batista, ele não foi só as palavras dele que dizia, as atitudes dele dizia, que ele testemunhava a respeito de quem ele cria. E tudo foi através de um testemunho, né? A palavra vai dizer que João Batista não conhecia ele, mas uma voz disse a ele creu na voz de Deus. E a voz dizia bem assim, que aquele que você vê o Espírito descer em forma de pomba e repousar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. É Jesus Cristo que batiza com o Espírito Santo. O primeiro João Batista, né, ele batizava com o quê? Com água. E o João Batista dessa geração batiza com o Espírito Santo. Por quê? Nós somos João Batista e nós batizamos com o Espírito Santo. Por quê? Porque Cristo vive em nós. E ele falou, ide pregai. Aquele que crê será salvo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então, através de nós, os novos João Batista dessa geração, que as pessoas recebem o Espírito Santo. Porque Cristo vive em nós. É através de nós. Porque Ele está em nós. Essa é a chave. É Cristo que vive. Se Cristo não vivesse, isso não seria possível. Mas como Ele vive em nós, tudo é possível para quem crê nele. Nada é impossível para Ele. E vai dizer assim, né? Continuar aqui no capítulo. Aí no versículo 29 diz assim, ó, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Eu já imagino, tipo, João apontando, eis aí o Cordeiro de Deus. Nós temos que apontar Jesus. Nós temos que apontar Jesus. Fala, ei, ó, esse perdoa pecado, esse cura, esse transforma, esse restaura. Nós temos que apontar. João Batista está dando um exemplo de como testemunhar. A vida de João Batista é um testemunho. E eu aprendo isso com ele. Nós temos que apontar Jesus para as pessoas. Eis aí o Cordeiro de Deus. Ei, não fica se condenando, irmão. Jesus Cristo, ele perdoa os nossos pecados, porque ele morreu por nós naquela cruz. Daí, ele continua. E este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era o primeiro do que eu. Ele é antes de nós. Jesus Cristo é antes de nós. Ele veio antes de nós. Nós temos que testemunhar, igual João Batista testemunhava. Ele é o princípio. Ele é o alfa e o ômega. E aí tem mais uma parte que eu estou deixando tudo destacado aqui, as partes importantes sobre o testemunho da vida de João Batista, né? E ele fala assim, ó, depois quando ele viu o Espírito Santo descer em forma de pomba e repousar sobre a vida de Jesus, ele testemunha. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. O que me chama a atenção é que nós precisamos de ter o quê? Uma intimidade, um algo real, você e Deus. É você e Deus, para que você possa realmente dizer, eu li e criei, eu vi e acredito, eu senti e acredito, eu pratiquei e aconteceu. É algo pessoal, você e Deus. E Deus vai provar a sua fé. Se você crê, Ele vai provar. E o seu testemunho vai testificar isso. Aí continua assim, ó. No dia seguinte, João estava outra vez ali. Outra vez, então não foi só uma vez que ele testemunhava. Outra vez você vai testemunhar e testemunhar que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Jesus morreu naquela cruz, ressuscitou. Mas ele morreu pelos nossos pecados, nós deveríamos estar lá. Esse é o testemunho nosso. Esse é o testemunho da reconciliação, ao qual nós aceitamos. Nós aceitamos a reconciliação que Deus fez através de Jesus. De nós com Ele e dele com nós primeiramente. E vendo passar, ó, outra vez, o João Batista estava ali, e ele vendo passar, Jesus disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os discípulos, e os dois discípulos ouviram-nos dizer isso, e a seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre,
onde moras. O que me chama a atenção é que quando você testemunhar, né, pessoas vão ouvir e eles vão seguir Jesus. E Jesus vai perguntar para ele. Esse é o momento que Jesus percebe, porque ele sabe todas as coisas. Quando você começar a seguir ele, através de um testemunho, você vai ter Jesus falando com você e falar, o que você busca? Jesus faz essa pergunta para nós. O que buscai? Você ouviu falar de mim, né? Tá vindo atrás de mim, mas por quê? O que buscai? E aqui, o tópico que os discípulos estão buscando Jesus, o que eu entendi aqui na palavra, para um relacionamento, para uma intimidade, porque eles perguntam, aonde moras, mestre? É onde você mora? E Jesus vem e vê. Quer saber onde Jesus mora? Vem ver. É isso que ele vai te responder. Só que você tem que ir até ele, tem que querer essa intimidade com ele. E aí acontece o testemunho, você vê, por causa do testemunho de João Batista, 2 ouviram, seguiram Jesus, e daí continua. E era André, irmão de Simão, Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João, e havia seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que traduzido significa Pedro. No dia seguinte, que Jesus ia a Galiléia, achou Felipe e disse, segue-me. Olha o testemunho continuando. Daí agora, esse é um chamado de testemunho vindo do próprio Jesus. O próprio Jesus, ele aparece, igual ele apareceu para Paulo, e fez um chamado. E falou, segue-me. Igual ele fez aqui para Felipe, segue-me. Então se Jesus apareceu para você, se Jesus testificou no teu coração, se Jesus deu um sonho para você, ei, e falou para você, segue-me, faça igual Felipe, né? Felipe foi, ela vai dizer, e Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael, ó. Jesus chamou Felipe e Felipe achou Natanael e disse ao testemunho dele, havendo achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe, vem e vê. Às vezes o seu testemunho vai ser igual ao de Felipe. Jesus te chamou e você vai falar para outras pessoas, vai encontrar o Natanael e fala, ei, vem cara, encontrei, cara é top, Jesus maravilhoso, ele morreu por nós. Você vai testemunhar para ele o que ele fez na sua vida e daí a pessoa vai ser curiosa, vai ser sincera às vezes, igual o Natanael, aqui a palavra vai dizer que Natanael era sincero, vai falar assim, será que vem alguma coisa boa? Será que é verdade? Esse negócio aí, né, de crente, irmão, será que é verdade? E você vai falar igual Felipe, vem e vê. Nós precisamos testemunhar e falar para as pessoas, vem e vê. Deus cura. Ah, será? Vem e vê. Ô irmão, Deus salvou meu casamento. Ah, não sei, irmão. Vem e vê. Prova. Igual Deus fala na palavra, né? Prova a mim. Quando fala em relação aos dízimos, prova. Prova e verás. Entendeu? E Deus permite isso. Que a gente seja curioso. Para que a nossa fé seja aprovada. E daí, quando ela sair aprovada, você vê quem Ele é. Porque Ele é o Deus da nossa fé. Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. É dele, por Ele e para Ele. Então nós temos que testemunhar. O testemunho é muito importante. Nós não podemos apenas guardar para nós as nossas vivências, né? O que nós temos vivenciado com Cristo. Nós temos que testemunhar. Porque é Ele que faz. Quando você falar, assim como eu já falei, assim como eu quero falar, e assim como eu estou falando nesse momento, Deus vai testificar no seu coração que é Ele. É o Espírito Santo que testifica. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Você só precisa testemunhar. Então você precisa entender o teu chamado. Aceita o teu chamado, é testemunhar. A palavra diz que nós, os que cremos, somos embaixadores de Cristo. Nós representamos Cristo na terra. Nós representamos o reino celestial aqui, nesse reino terreno. Nós somos de outro reino. A palavra vai dizer que nós somos peregrinos, forasteiros. Nós estamos de passagem aqui. E nós representamos o reino celestial. Então nós temos que falar do nosso reino, da cultura do reino, dos princípios do reino. Para que sirva o quê? De testemunho. E daí Deus vai acrescentar. Igual em Atos vai dizer, né? Que as pessoas creram, eles se arrependiam e falavam em público.
O nosso testemunho tem que falar em público também. Ei, irmão, eu era mentiroso. Graças a Deus, eu era ex. É igual um vídeo que eu tinha gravado. É melhor ser ex do que ser atual. É melhor ser ex-mentiroso, ex-traidor. É melhor ser ex-prostituto. É melhor ser ex-ladrão. É melhor ser ex do que ser atual. O nosso testemunho é isso. Ei, eu era mentiroso, agora não sou mais. Ei, irmão, eu era infiel. Perdão. Mas agora eu sou fiel. Entende? É isso que nós temos que testemunhar. Graças a Deus, nós éramos. A palavra diz, éramos filhos da desobediência. Éramos, passado. Agora, somos filhos da obediência, presente. Só que temos que continuar. Um dia de cada vez. Igual João Batista fazia. Um dia de cada vez ele falava, ei, esse é o Cordeiro de Deus. No outro dia ele, ó, o Cordeiro de Deus aqui. Cada dia você vai testemunhar a respeito dele. Foi ele que fez, então a honra e a glória seja dada a ele. Igual João Batista falou, importa que ele cresça e eu diminua. E nós que se humilha. Igual a Bíblia diz que ali em Atos, eles se humilhavam. E eles que preferiam falar o que eles faziam no passado. Eu fazia, mas agora eu não faço mais. Eu entendi a mensagem. Eles se arrependeram, né? Igual a palavra dizer, arrependemos e mostramos fruto de arrependimento. Nós temos que mostrar os frutos de arrependimento pelo nosso testemunho, do nosso dia a dia. Então que assim seja na sua vida, que assim seja na minha vida. Que a gente não se envergonhe do Evangelho. Não podemos nos envergonhar do Evangelho de Deus. Amém? Então o testemunho é muito importante. E eu quero orar com vocês, para que a gente venha orar e pedir a Deus para que nós venha testemunhar, nós que cremos, para que aquilo que Deus nos deu realmente aconteça, porque a palavra diz que o que nos foi dado foi um espírito de ousadia, não de temor, de moderação, de amor. Então não vamos temer, vamos para cima. É igual a palavra fala, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, testemunhamos e continuamos a testemunhar o que Ele é, o que Ele fez, o que Ele pode fazer. Amém? Então vamos orar em relação a isso. Que Deus nos levante como grandes testemunha do que Ele é. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é bom e o Senhor nos chamou, Pai. O Senhor enviou os seus para que nós pudéssemos, Pai, ser salvos, Pai, pela verdade, Pai, pela fé que o Senhor derramou em nós. Nós cremos no Senhor e a sua palavra diz que quem crê, Pai, será salvo, Pai. Nós precisamos continuar. Então, no nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, porque a sua palavra diz que sem o Senhor nada podemos fazer, mas com o Senhor nós podemos todas as coisas. Nos fortaleça, Pai, no dia a dia, para que a gente não venha, Pai, recuar, porque o Senhor não se agrada naquele que recua, mas naquele que vai para frente, que vai para cima, Pai, que não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para os homens, para salvar, Pai, em nome de Jesus, homem perdido, Pai, para desfazer os conflitos, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o nosso testemunho, Pai, seja, Pai, por meio de Ti, porque é o Senhor quem faz, e no nome de Jesus eu oro, te agradecendo pela força que o Senhor tem nos dado, pela força que o Senhor tem nos dado todos os dias, Pai. Muito obrigado por fortalecer meu irmão, a minha irmã que está ouvindo esse vídeo, Pai, para que ele continue, Pai, testemunhando, Pai, daquilo que ele tem crido, Pai. E nós cremos que o Senhor é Deus e que não há outro igual a Ti, Senhor. Que o Senhor é a nossa salvação. Que o Senhor, Pai, é todo poderoso para cumprir o que o Senhor, Pai, nos deixou, Pai, através da Sua palavra. O Senhor é fiel à Sua palavra e o Senhor vai cumprir porque Tu és Deus, um Deus fiel, verdadeiro, Pai. Então, no nome de Jesus eu oro, no nome de Jesus eu agradeço. Amém. Glória a Deus. Vamos para cima.